muita gente que não conhece ainda o Joomba, né? Basicamente, o Joomba é uma forma que a gente montou para visualizar o Open Interest, né? As séries abertas, os contratos abertos de opções da B3. Né? Então, que informações a gente tem aqui? Né? A gente tem os strikes aqui embaixo, no caso do Petro, no vencimento de abril, na data de ontem. Ontem não, na data de sexta. A B3 só libera esses dados no dia seguinte, né? Então, de hoje você vai ver amanhã. A gente tem 4 informações para cada strike, né? A gente tem a quantidade de opções descobertas, as travadas e as cobertas. Então, as 3 juntas a gente tem o total. É o seguinte, isso aqui é a visão do vendido. Quem vendeu essas opções, como é que ele está? Então, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, um pouquinho mais de 15 milhões descobertos e um pouquinho menos de 15 milhões travados. Ele só dá a perspectiva do vendido, o comprado não interessa. Mas se eu tenho aqui 30 milhões de opções negociadas em aberto do 29, quer dizer que eu tenho 30 milhões de comprados e 30 milhões de vendidos. Então, esse é o ponto que interessa aqui. Isso não é o volume de negócios, mas o que ficou em aberto. Por exemplo, eu posso ter comprado 3 opções, vendi 2 e ficou com uma no final. Então, no final só apareceria uma aqui e não as 3 que foram negociadas, né? Só fazer essa pequena distinção, né? Então, tudo que é negociado e vai abrindo, vai aparecendo aqui, né? Então, a gente tem uma evolução dia após dia do que vai acontecendo com esses negócios, né? Uma questão interessante aqui daí é o seguinte: às vezes a gente encontra alguns volumes muito grandes de descobertos, e muito grande aqui por exemplo, para Petro é 15 milhões, 10 milhões, e esse número em cima de cada volume desse é o que a gente chama de IQ, que é o índice de qualidade. Basicamente, ele é a razão entre a quantidade de titulares e a quantidade de lançadores. Então, quando eu tenho um número acima de 1, quer dizer que eu tenho mais titulares do que lançadores. E esse é um aspecto importante. Porque quando eu tenho, por exemplo, aqui, vamos pegar alguém aqui no meio, eu tenho 795 titulares para 500 lançadores. Eu tenho muito mais titulares do que lançadores aqui. Isso quer dizer o seguinte: normalmente esse volume é varejo, é pessoa física. Né? Nesse sentido, existe uma tendência muito grande entre o mercado não deixar passar de um strike descoberto alto com esse IQ alto. E para isso a gente chama de barreira. Então, é muito comum a gente observar em alguns meses o spot vai chegando perto dessas barreiras e não passa, ou tem uma dificuldade muito grande em passar. Quanto maior o volume dela, ou seja, mais alta ela for, e maior for esse número, mais difícil é passar. E a gente se bateu durante muito tempo para entender o porquê disso. A gente fez vários estudos estatísticos, a gente estudou as informações desde 2015 para poder fazer esses levantamentos, né? Mas a explicação do porquê que isso acontece sempre nos intrigou muito, né? A explicação mais simples é a seguinte: a explicação mais simples que a pessoa usa, o Sul usa, o Zé do Clube Rico usa, é justamente o fato de, se você tem muita pessoa física comprada no strike e o institucional está vendido, ele vai mexer no mercado de alguma forma para impedir que o papel passe do strike para ele poder cozinhar. Logo, o comprado perde e o vendido ganha, né? E, estatisticamente, todos os meses, todos os vencimentos, se a gente olhar, o maior volume estava entre comprado e vendido, os comprados sempre são os perdedores, né? Na grande maioria dos casos. Então, essa é a explicação básica que a gente sempre enxergou, né? A gente, depois disso, a gente conversou com muita gente, a gente conversou com pessoas de fundos grandes, de ter acesso a várias conversas para entender como que isso atuava, né? E a gente ouviu muita gente, assim, a gente viu até de pessoas que trabalharam como market maker, dizendo que nunca ouviram falar nisso, que isso não existia, tal. Mas o nosso estudo estatístico mostrava que isso acontece. Teve uma pessoa de um fundo muito grande, e muito grande é fundo de bilhões, né? Dizendo que algo mais comum que eles fazem eles compram a call e socam e fazem short do papel e põe lá para baixo, né? Acho que o Kit pode explicar um pouquinho melhor essa parte, né, Kit? Isso. Vamos lá. Digamos que fundo lá do... Fala um fundo famoso aí, Raul, aqui do Brasil. Só para a gente contextualizar. O fundo lá do Stuberg. Tem um viés de alta muito grande para Petro. E aí ele toma papel e compra opção. E aí vai aparecer no Joomba aí um volume muito grande. Vamos pegar essa aí do
do 29 não, tem que ser essa do 37 aí. Tá com 25 milhões, né? E digamos lá que o fundo lá do Stuberg tenha tomado 20 milhões de opções, comprado. E aí o que acontece? O papel começou a subir. O que esses fundos grandes eles fazem às vezes? Quando começa a se aproximar do strike, o cara começa a vender papel. E aí por quê? Porque ele está travado na call. Se o papel explodir, ele está travado na call. Ele não vai ficar vendido descoberto. Mas, pô, se o meteoro cair, o cara vai porrar de ganhar dinheiro, porque ele começou a vender muito papel, o volume dele é grande. E aí, pô, sai alguma notícia, sei lá, o presidente morre, demitem o presidente da Petrobras, e aí o papel que estava lá no 36, no 37, vai para 25. Aí o cara porra de ganhar dinheiro. E aí por que os caras grandes fazem isso às vezes? Isso aí a gente não está inventando, não. A gente conversou com... A gente procura muito bater papo aí com alguns gestores, né? Algumas pessoas que a gente vai conhecendo aí através da internet. E esse cara, ele não é mais gestor, mas ele foi gestor de um fundo muito grande aqui no Brasil, da ordem de 10 bi, 20 bi que ele fazia gestão. E ele falou o seguinte: às vezes, esses fundos grandes, ele tem um viés de alto papel, ele compra call, mas ele não tem aquele valor gigante de call que ele comprou para exercer. Então, o cara se zera vendendo papel. Porque, vamos lá, vamos raciocinar aqui, fazer uma conta. Se eu estou comprado em 10 milhões de call do 37, papel foi a 38, eu vendo 10 milhões de papéis, vocês concordam que eu estou travado? Que é como se eu tivesse uma trava de alta de R$1, comprado em 10 milhões de opções no 37. Papel foi no 38, eu vendi 10 milhões de papéis, eu estou travado. Para baixo, meu lucro é infinito não, para baixo meu lucro é até o zero. Para cima, se passar do 38, eu estou ganhando R$1 em cima aí desses 10 milhões. Então, isso aí acabou sendo mais um elo fechado no nosso estudo para justificar o porquê que essas barreiras, né, que a gente chama de barreiras, elas funcionam. Porque os caras que estão muito grandes, eles vão se zerar via papel, isso aí vai fazer uma pressão no papel a se aproximar da barreira, e ainda tem a questão do market maker, da atuação do market maker, dependendo como ele estiver exposto ao gama. Não sei se o pessoal conseguiu entender mais ou menos aí essa dinâmica. Antes de acelerar ali, só para recapitular, por exemplo, aqui para maio, cara, 39 está com 20 milhões de descoberto, com EQ acima de 1. Então, só olhando isso aqui, a gente já sabe que, a não ser que aconteça alguma coisa muito forte, assim, a Petro não vai passar de 39. Essa é quase uma certeza. Não existe certeza, mas existem altas probabilidades. Né? No estudo que o Thiago fez, quando passava, isso era acima de 5 milhões, né? Chegava a passar no máximo 4% do spot. Aqui é com 20 milhões, né? Então fica bem mais difícil. Se a gente olhar outros papéis, só para dar uma passeada, assim, por exemplo, volume de 1.8 é relevante, por exemplo. Vamos pegar algumas outras coisas. 5 milhões, não tem nada. Outra coisa, então, tá, voltando. O que essas barreiras dizem pra gente? Esse é um primeiro ponto que é importante. Eles dizem, deixa eu voltar no exemplo da Petro aqui, de maio. Eles falam o seguinte: pelo olhar viés das barreiras, o papel aqui pode subir, mas o 39 é um limite para a subida dele. Não quer dizer que ele vai subir, mas quer dizer que se ele subir, ele tem um target aqui para onde chegar no vencimento. Claro, às vezes a pessoa desmonta isso aqui antes e a coisa muda, né? Mas é isso que ele está dizendo, é um limite para a subida. Só para reforçar a explicação, quando passar daquele 39, o grande player que está comprado, ele tem todo o interesse de ir realizando aos poucos, o que seria vendendo papel, fazendo aquela estrutura ali que o Kip comentou. Então, passou do 39, já começa a ter uma força nova vendedora. E essa é a ideia. Esse do GBR para 2 milhões, não sei se é um volume significativo ou não. Você lembra, Thiago? Do GBR aí? Não é. Não é. Assim, ó, nesses papéis, a partir de 3, 4 milhões, mas ainda assim, 5 é o número mágico. Olha, tudo nessa... Opa, o Magalu não passa 32, tá? Mas olha só, o que mapa está dizendo pra gente hoje... Mas aquele do Magalu tem distorção, tá com IQ de 20 e poucos, né? Aquilo ali tem uma distorção ali, né?
Não, sim, mas foi uma brincadeira porque ela tá nos R$7, né? Não, sim, claro. Mas ó, aqui em quieto, né? Mas olha só, nós não estamos encontrando absolutamente quase nada significativo como barreira, assim. Então, o mercado está livre para subir, por esse aspecto. Por exemplo, ó, Vale poderia começar a ter problema ali perto do 115, por exemplo. Até o 115 tá livre para subir. A gente gosta muito de olhar pelo seguinte viés. Se eu tenho poucas pessoas se expondo em call e com pouco volume, então significa que os caras grandes que têm volume não estão querendo ficar na frente do papel aí, né? Provavelmente deve ter alguma força que vai fazer o papel subir. E aí eu gosto muito de falar na questão da assimetria de informação, né? A gente, cliente de varejo, nós praticamente recebemos as informações com um delay muito grande. Isso quando chega na gente, né? Então, assim, vamos lá. Os caras que, são profissionais nisso, se eles não estão se expondo, se você olha o mapa e, não tem exposição em call, não tem volume em call, opa, vou ficar esperto para não ficar exposto em call nesse exercício. Então, pode ser talvez um exercício que não seja favorável para fazer uma venda coberta ou para montar alguma estrutura que eu fique descoberto em call. Então, assim, o mapa ele acaba dizendo muito como é que está o sentimento do mercado para aquele papel. A relação titular-lançador, o IQ, digamos que é como se a gente viesse desse macro e olhasse mais no micro. Peraí, deixa eu ver onde tem um pouquinho mais de volume, deixa eu ver como que está essa relação de titular e de lançador. Porque eu gosto muito de olhar o IQ, a relação titular-lançador, pelo seguinte. É meio que um jargão, né, que no mercado a maioria das pessoas perdem e a minoria ganha. Então, quando você vê que tem 1000 lançadores para 10 compradores, eu chego à conclusão seguinte: esses 10 compradores, esses caras devem ter uma força do cacete para ter conseguido absorver todos os lotes desses 1000 vendedores. Já quando é o contrário, quando eu tenho 1000 lançadores, 1000 pessoas, 1000 lançadores, 1000 pessoas que venderam opções e eu tenho 10 compradores, correção, quando eu tenho 1000 compradores e eu tenho apenas 10 lançadores, então, esses lançadores aí, os caras têm um poder de absorção de compra dos compradores muito grande. Então, eu gosto muito de olhar o mapa por esse viés também. É como se olhar o IQ, você estivesse tentando identificar onde o tubarão está andando, né? Se ele está empurrando na compra ou soltando na venda, não é isso? Então, isso. E o volume, e aonde o tubarão está posicionado. Ou então, se não tem tubarão, entendeu? Tá. Se você encontrar um equilíbrio grande entre titulares e lançadores, por exemplo, o IQ próximo a 1 ali, teoricamente ali não tem tubarão circulando, né? É mais varejo comprando e vendendo ali, enfim, em um volume baixo, teoricamente. E não é, quer ver? Vou voltar para Petro aqui. Nessa questão aqui, ó, por exemplo, quando você tem aqui, ó, 5 e 1, apesar de IQ aqui ser último, então, olha isso aqui, ó, 3, 4, 2, 3, vamos perguntar para o fundo de 1 aqui. Esses aqui, ó, são 1, por exemplo, mas é muito baixo o valor. Como a quantidade também é baixa, pode ser varejo com varejo também. Então. Mas quando você pegar volumes altos com quantidade pequena de titulares e lançadores, aí não faz tanta diferença o IQ assim, porque daí são players grandes com market makers. Então, por mais que o IQ pode ser 2, às vezes, ali e tal, já não pesa tanto quanto você ter algo como, vamos ver aqui, 200 com 600, por exemplo. 790 com 530. Ou seja, a quantidade também importa. Quando a gente olha aqui em cima, a gente está olhando só o número, mas a quantidade importa, porque o pessoal faz operações gigantes, e essas operações gigantes ali, às vezes são 2 caras no único strike ali. Então tem 2 players grandes e um market maker. Então vai aparecer como 2 titulares e um lançador, por exemplo. E seria um IQ2. Mas como são 2 players grandes, a ideia do IQ não chega a valer. Porque o IQ é talvez, usar o pejorativo e falar que é um medidor de sardinha mesmo, né? E não de tubarão. Ou seja, quanto maior ele, mais varejo tem, mais pessoa física tem, e maior é a chance desses players serem amassados ali. Porque se tiver condições, ele tiver naquela região, e o lado fraco, que é o lado da pessoa física, que não tem como se defender, é o lado que vai perder, né? Por exemplo, a C40, que venceu agora, tinha 60 milhões de opções, e o IKEA acho que era 25, por exemplo. E era um número absurdo, não sei quantos mil titulares ali. Então, os caras realmente seguram o papel para não passar e cozinhar, né? Uma outra coisa legal aqui é o seguinte, ó.
esse viés agora que eu vou falar vale mais para o Ibov, não para os papéis. Né? Do Ibov, a gente tem o lado das calls. Então, eu vejo aqui que ela começa com um volume expressivo a partir dos 112 mil. Hoje está em 120, né? Aqui mais ou menos. O lado das puts aqui, 119. Eu posso visualizar isso aqui como se fosse um cabo de guerra entre o lado de call e o lado de put. Às vezes acontece de eu ter as puts para baixo e as calls para cima sem se sobreporem. Não é o caso agora aqui. Ó. Até o 119 eu tenho put, beleza. Então, para o Ibov hoje a 120, o lado das puts está bem tranquilo. Mas call, eu tenho call a 112 aqui. Então, eu posso imaginar, olhando isso aqui, que vai ter uma pressão muito grande para jogar o Ibov para cá, até os 112 mil ali. Só que à medida que tiver essa pressão para jogar para cá, quem está do lado das puts aqui vai ter uma pressão para segurar e não deixar vir. Então, esse é um viés que estatisticamente funciona, a gente olhando isso. Então, se acontecer, por exemplo, de ter um intervalo, se aqui for 119 e até o 119 aqui, se estivesse vazio, eu ia ter quase uma certeza que ele ia ficar nesse intervalo. Assim. Então, é bem interessante isso. O que eu sei é, por essa fotografia de hoje, tudo indica que ele vai ficar entre 112 e 120. Ou de 112 para cima, porque essa zona aqui vai ser uma zona de briga entre eles. Mas daqui para cá já não é. Então, é muito provável que essa é a região onde ele pararia, só olhando esse aspecto. Tá? Então, e que aqui também não vale nada, porque aqui o pessoal que faz operações grandes em Ibov não tem muita pessoa física ali, né? Então, não dá para considerar a questão do IQ em cima do Ibov. Aí tem algumas coisas interessantes, por exemplo. Vou pegar o tabela do BBS aqui. Olha esse cara aqui do BBS. 70 com 80. E eles têm um volume aqui 700 mil. Agora, se eu fosse olhar isso aqui puramente, assim, isso aqui poderia ser uma trava de alta ou uma trava de baixa, né? Ela aparece os dois volumes como travados, por quê? Porque o lado que vendeu está travado no outro. E o lado que, tipo assim, tem dois players. Tem eu e o market maker. E eu faço uma trava de alta, automaticamente o market maker está na trava de baixa, né? Porque onde eu estou comprado ele está vendido, onde está vendido eu estou comprado. Então as duas pontas apareceriam como travados. E isso nem sempre é verdade, por quê? Porque de repente se esse player tiver outras posições compradas no mesmo ativo aqui, a B3 decide quem está travado com quem, não o player. Então, por mais que a gente enxergue isso aqui como uma trava de alta, por exemplo, de repente poderia ser descoberto e a B3, na hora que ela computou, ela considerou a trava aqui, por exemplo. Mas nesse caso está bem bonitinho. Mas olhando agora as puts, ele subiu porque a escala mudou, tá? Mas é a mesma quantidade. Eu tenho aqui agora a mesma quantidade em put. O que é isso aqui? Quem que se aventura a dizer? Nem César. Um box? Não, é um box. Então passaram um box de R$10 com 700 mil aqui. 700 mil vezes R$10 dá 7 milhões, né? Então eu estou passando um box de 7 milhões aqui entre dois players, né? Olha que interessante, Maio. Olha o box aqui de volta. O cara repetiu o box no mês seguinte. E ele está fazendo isso provavelmente em BBAS, pegando o strike lá em cima. Olha onde o papel tá. Olha que tem um gap aqui do 46 por 71. É que é para ninguém incomodar a operação dele mesmo, né? Ó, calma. Eu acho que junho tinha mais um ainda. E tem mais um em junho aqui, ó, de 900 mil. O cara tem 3 boxes, um por vencimento, de um pouquinho menos de 1 milhão cada um, e R$10 de intervalo, né? Então, tá tendo uma troca aqui de mais ou menos uns 20 milhões. 21 milhões. Então, isso é coisa interessante de se olhar, né? Uma coisa bem interessante também a gente pensar é que essa não é a época agora por causa da configuração do mercado, né? Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós estamos em maio e o mercado está próximo desse 39 aqui. Eu estou olhando esse 39 aqui e o que eu sei? Eu sei que ele pode subir. Se ele subir, essa barreira deve segurar, então eu tenho um ponto de chegada. Mas pode ser que ele não faça nada, pode ser até que ele caia. Assim. Então o fato de ter barreira não quer dizer que suba, né? Mas se subir, vai subir talvez até aqui. Que operação que eu poderia fazer com um risco muito baixo para esse tipo de situação, por exemplo? Que estrutura que eu conheço que eu poderia me aproveitar
Isso aí, o Rafael tocou ali o booster, né? É uma estrutura perfeita para montar bem em cima da barreira. Então, eu não quero ficar descoberto, posso fazer uma borboleta, eu pago por ela. Ou então eu faço uma broken wing e cubro com um real acima e fico com um delta menos 1 só para poder não tomar prejuízo se aparecer um novo pré-sal de verdade. E aonde colocar a vendida, não tem regra, tá, pessoal? Isso aí vai depender do teu viés e o risco que você quer correr. Você pode colocar a vendida em cima da barreira ou pode colocar a vendida mais para cima e jogar a Assunção mais para cima ainda. Né? Isso não tem regra, aí é decisão de risco de cada um. Grande abraço então, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço, obrigado a todo mundo. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Sucesso no mercado amanhã. Valeu, pessoal. Boa semana. Tchau.